O cosmos se revela aos poucos, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão das forças que moldam o universo. O telescópio espacial James Webb, com sua tecnologia de ponta, desvendou a verdadeira natureza do chamado tornado cósmico, uma estrutura peculiar anteriormente observada pelo telescópio Spitzer. O objeto, nomeado Herbigaro 4950, HH 4950, revelou-se não apenas um fluxo energético de um jovem protostar, mas também uma intrigante sobreposição cósmica com uma galáxia espiral distante. Herbigaro 4950 é um dos muitos objetos Herbigaro conhecidos, fenômenos criados quando jatos expelidos de estrelas em formação colidem com nuvens densas de gás e poeira. Esses choques aquecem o material e fazem com que ele brilhe em vários comprimentos de onda. No caso do HH 4950, o telescópio Webb capturou detalhes inéditos, mostrando como a matéria em movimento se espalha pelo espaço, interagindo com a região ao redor. O complexo de nuvens Camaleão e onde HH 4950 está localizado, é um berçário estelar semelhante ao ambiente em que o próprio Sol pode ter se formado há bilhões de anos. Essas regiões são essenciais para o estudo da evolução estelar, pois nelas os cientistas podem observar o nascimento de estrelas e acompanhar sua trajetória até se tornarem astros adultos. As imagens do Webb, obtidas com os instrumentos NIRCam e MIRI, mostraram a interação detalhada do jato protoestelar com a matéria circundante. Em tons vibrantes de laranja e vermelho, revelam moléculas de hidrogênio e monóxido de carbono sendo energizadas pela colisão com partículas de poeira. A verdadeira fonte desse fluxo energético parece ser o protostar Cederblad 110 ARS-4, um astro jovem de classe I, ainda no processo de acumular massa e cercado por um disco de gás e poeira. Protostars como essa são essenciais para a formação de sistemas planetários, pois seu material residual pode eventualmente formar planetas ao seu redor. Cientistas recentemente utilizaram o Webb para investigar sua composição química, identificando componentes gelados que podem dar pistas sobre como elementos essenciais à vida se distribuem pelo cosmos. A surpresa na observação do HH 4950 veio com a revelação de que, ao fundo, uma galáxia espiral distante se alinha visualmente com o fluxo de matéria do protostar. O efeito óptico fez parecer que a galáxia estava interagindo diretamente com o fluxo, criando a ilusão de um tornado cósmico. O James Webb, no entanto, mostrou que os dois objetos não têm relação física, é um alinhamento cósmico de sorte. A galáxia espiral, que exibe um núcleo azulado e braços poeirentos, pode até ser do tipo espiral barrada, o que significa que tem uma estrutura alongada em seu centro que influencia o movimento das estrelas. Esse tipo de galáxia já foi observado pelo Webb em detalhes em outras partes do universo, como no programa FANGS. Com o passar dos milênios, a borda do fluxo Herbigaro continuará se expandindo, alterando a paisagem celeste, eventualmente, parecendo-se sobrepor completamente a galáxia ao fundo. Essa lenta dança cósmica ilustra a natureza dinâmica do universo e a constante transformação de suas estruturas. O telescópio espacial James Webb, um projeto liderado pela NASA com a colaboração da ESA, Agência Espacial Europeia, e da CSA, Agência Espacial Canadense, continua sendo uma janela para os segredos do universo. Suas observações não apenas esclarecem mistérios cósmicos, mas também ajudam a traçar paralelos entre a formação de sistemas estelares distantes e o nascimento do nosso próprio sistema solar. HH 4950 é um lembrete de que, no espaço, nem tudo é o que parece, e que, com cada nova descoberta, nos aproximamos mais de entender nosso lugar no cosmos. A história do Herbigaro 4950 não termina com a sua impressionante revelação pelo telescópio espacial James Webb. Pelo contrário, cada nova imagem e dado coletado abre caminho para ainda mais perguntas sobre a formação estelar, a dinâmica dos jatos protoestelares e a evolução das galáxias. A presença de uma galáxia espiral no fundo dessa estrutura, capturada com clareza inédita pelo Webb, levanta questões fascinantes sobre alinhamentos cósmicos e como esses eventos podem influenciar nossa percepção do universo. Esse alinhamento foi completamente acidental, uma coincidência visual que cria a ilusão de um tornado cósmico rasgando o espaço. Mas essa ilusão ressalta um fenômeno mais profundo, a maneira como o universo se organiza em escalas que desafiam a imaginação. A dança dos protostars e a vida no cosmos. Protostars como Cederblad 110 ARS-4, a provável fonte do fluxo de HH 4950,
são laboratórios naturais para entender como estrelas e sistemas planetários se formam. Essas jovens estrelas nascem em nuvens densas de gás e poeira que colapsam devido à gravidade, e conforme acumulam massa, liberam jatos de matéria que interagem violentamente com o meio interestelar ao redor. Os jatos de Herbigaro, como os que observamos no HH 4950, são um subproduto dessa fase caótica. Eles ajudam a regular o crescimento da estrela ao dissipar parte do excesso de energia e massa. Esse processo pode durar milhares de anos antes que a própria estrela se estabilize e seu disco de poeira possa começar a formar planetas. Cientistas suspeitam que regiões como Camaleão e, onde HH 4950 se encontra, possam conter os mesmos ingredientes básicos que deram origem ao Sistema Solar. Se isso for verdade, entender essas nuvens moleculares e os jatos de protostars pode nos ajudar a reconstruir a história do nosso próprio nascimento cósmico, há 4,6 bilhões de anos. Como esses fenômenos podem influenciar sistemas planetários? Os jatos de Herbigaro não apenas moldam o crescimento das estrelas, mas também podem afetar a formação de planetas ao seu redor. O impacto do fluxo de matéria pode dispersar parte do material que, de outra forma, se aglutinaria para formar mundos. Em algumas situações, esses jatos podem até desencadear o colapso de regiões vizinhas, criando novas estrelas em um processo de efeito cascata. Se pensarmos no nosso próprio sistema solar, há evidências de que o ambiente em que o Sol nasceu era altamente dinâmico. Isótopos encontrados em meteoritos sugerem que, nos primeiros milhões de anos da Terra, nosso sistema pode ter sido impactado por explosões estelares próximas, ou até mesmo por jatos como o HH 4950. Isso significa que, de certa forma, eventos como esse podem estar diretamente ligados à existência de mundos como o nosso. A galáxia espiral acidentalmente capturada ao fundo do HH 4950 adiciona uma camada extra de profundidade a essa história. O que parece ser um detalhe visual é, na verdade, um vislumbre do passado cósmico. Como a luz da galáxia viajou por milhões de anos até chegar ao Webb, a imagem que vemos hoje é, na realidade, um registro do que essa galáxia era há milhões de anos. Se fossemos capazes de observar essa mesma galáxia em tempo real, usando um telescópio posicionado a uma distância diferente no universo, poderíamos vê-la em um estado evolutivo completamente distinto. O Webb, com sua capacidade de olhar profundamente no tempo, continua a revelar que tudo no cosmos está em constante transformação. O futuro da pesquisa são apenas o começo. Agora que conhecemos detalhes minuciosos desse fenômeno, cientistas podem criar simulações mais precisas para entender como esses jatos interagem com seu ambiente. As próximas etapas envolvem analisar as composições químicas da região, determinando a presença de moléculas complexas que poderiam indicar uma conexão com o surgimento da vida. Observar mudanças ao longo do tempo, verificando se os jatos se expandem ou mudam de direção. Comparar HH 4950 com outros objetos Herbigaro para entender se todos seguem padrões similares ou se cada formação estelar é única. O universo em constante movimento. A observação do HH 4950 é um lembrete poderoso de que o universo está sempre em mutação. Hoje, vemos um fluxo brilhante cortando o espaço, mas daqui a milhares de anos, essa cena terá mudado completamente. A matéria lançada pelo protostar se dissipará, e talvez novos planetas e estrelas nasçam a partir desse material reciclado. O telescópio espacial James Webb continua sendo nossa melhor janela para essas transformações cósmicas. Com cada nova descoberta, percebemos que estamos conectados a esses fenômenos distantes, pois, no fim das contas, os mesmos processos que moldaram estrelas como Cederblad 110 ARS-4 podem ter moldado o Sol e, por consequência, a própria vida na Terra. Não só isso, o telescópio James Webb também capturou outras coisas muito interessantes. Ele capturou imagens diretas de 4 exoplanetas em sistema estelar distante. Algo verdadeiramente extraordinário aconteceu no vasto palco cósmico. O poderoso telescópio espacial James Webb conseguiu realizar uma façanha que poucos observatórios astronômicos já alcançaram: capturar imagens diretas de não apenas mas 4 exoplanetas orbitando o mesmo sistema estelar, conhecido como Hora 8799. Estes mundos gasosos gigantes estão localizados a aproximadamente 130 anos-luz de distância na nossa Via Láctea, uma distância que, para contextualizar, representa cerca de 1,2 quadrilhão de quilômetros. O que torna esta observação particularmente valiosa é que, além de simplesmente visualizar estes planetas,
os astrônomos conseguiram analisar detalhes cruciais sobre sua composição química e prováveis mecanismos de formação. Como bem explicou William Balmer, astrônomo da Universidade Johns Hopkins que liderou esta pesquisa, ao estudar outros sistemas planetários, nosso objetivo é compreender melhor nosso próprio sistema solar, a vida e até mesmo nossa existência. Queremos contextualizar nossa realidade cósmica, descobrindo se somos uma anomalia ou apenas mais um exemplo comum na vastidão do universo. Esta pesquisa foi recentemente publicada no periódico científico The Astrophysical Journal. O desafio de fotografar mundos distantes e obter imagens diretas de exoplanetas é um desafio técnico extraordinário. Diferentemente dos métodos observacionais mais comuns, como detectar o leve escurecimento de uma estrela quando um planeta transita à sua frente, a fotografia direta enfrenta um obstáculo fundamental. As estrelas são objetos incrivelmente luminosos que ofuscam completamente seus planetas orbitantes. Para superar esta limitação, o telescópio Webb utilizou um instrumento chamado coronógrafo, que bloqueia grande parte da luz estelar intrusiva. Além disso, estes 4 mundos específicos possuem características que facilitaram sua visualização. São planetas grandes, jovens e quentes, que orbitam relativamente distantes de sua estrela hospedeira. Na imagem capturada pelo Webb, podemos observar os 4 planetas do sistema Hora 8799. O planeta mais próximo da estrela, denominado Hora 8799, orbita a aproximadamente 2,4 bilhões de quilômetros de seu astro, uma distância que, em nosso sistema solar, estaria localizada entre as órbitas de Saturno e Netuno. Já o mais distante, Hora 8799b, orbita cerca de 10,1 bilhões de quilômetros da estrela, mais do que o dobro da distância orbital de Netuno. Na imagem, um símbolo estelar cobre a própria estrela Hora 8799, cuja luz foi bloqueada pelo coronógrafo. Certamente, estas imagens não contêm o nível impressionante de detalhes que estamos acostumados a ver nos planetas do nosso sistema solar. Mesmo assim, é fascinante perceber que estamos literalmente observando mundos alienígenas em uma região completamente diferente da nossa galáxia, algo que, há algumas décadas, seria considerado ficção científica pura. Revelações atmosféricas e origens planetárias. O aspecto mais revolucionário desta observação foi a possibilidade de analisar os sinais luminosos únicos emanados por estes mundos. Cada comprimento de onda específico corresponde a determinados elementos ou moléculas, funcionando como uma impressão digital química da atmosfera planetária. Os pesquisadores detectaram a presença significativa dos gases dióxido de carbono e monóxido de carbono nas atmosferas destes planetas. Considerando que estes mundos são extremamente jovens, com apenas cerca de 30 milhões de anos, praticamente bebês em termos cósmicos, os astrônomos suspeitam que eles se formaram de maneira semelhante aos nossos gigantes gasosos Júpiter e Saturno. Este processo de formação provavelmente envolveu o desenvolvimento inicial de núcleos sólidos densos que, posteriormente, utilizaram sua força gravitacional para atrair abundantes gases circundantes, como o dióxido de carbono. Uma teoria alternativa sugere que alguns planetas podem se formar rapidamente através da fusão direta de material dentro do disco de poeira e gás que circunda uma estrela recém-nascida. Neste cenário, eles seriam compostos basicamente dos mesmos elementos que sua estrela hospedeira. Comparando sistemas planetários, somos especiais? Como Balmer destacou, precisamos investigar o que ocorre em outros cantos da galáxia para compreender melhor quão estranho ou não nosso próprio sistema solar realmente é. Já sabemos, por exemplo, que muitos outros sistemas estelares contêm intrigantes superterras, planetas maiores que a Terra, mas menores que Netuno, um tipo de mundo que curiosamente não existe em nosso sistema. Ao observar a atmosfera do planeta Hora 8799, o telescópio Webb capturou claras impressões digitais espectrais de dióxido de carbono e monóxido de carbono. Estas assinaturas químicas são fundamentais para entendermos a composição e história evolutiva destes mundos distantes, e, talvez mais importante ainda, para contextualizarmos nosso próprio lar cósmico. Jean Craigon, astronoma e diretora do planetário Manfred Olson da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, afirmou em 2021 que estamos observando as primeiríssimas estrelas e galáxias que já se formaram no universo.